Vivemos tempos bem difíceis, extremamente materialistas, onde tudo e todos podem ser comprados e vendidos, e qualquer exceção a essa regra não parece ter valor nenhum. Quem nunca ouviu sobre gente que vende a própria alma que esteja negociando pedaços do céu? A conta bancária se tornou o padrão pelo qual os homens são medidos. Essa sociedade madoísta, como diziam os humoristas bem famosos da nossa praça, essa necessidade de querer aparecer, essa síndrome do me vejam, apreciar o brilho do outro com gratidão ou se dedicar a fazer os outros brilhar parece ser um pecado capital. Mesmo que evoquemos a seleção natural buscando consolo em Darwin, nossa realidade ainda vai ser no mínimo desesperadora. O tempo voa, ou como disse alguém, o homem civilizado é estranho, todos têm relógio mas ninguém tem tempo. Isso só é engraçado, mas seria realmente cômico se não fosse trágico. Em uma sociedade egoísta, ninguém tem tempo de dar uma mãozinha para o progresso do outro. Ninguém tem tempo de agradecer, todos estão concentrados em si mesmo. Ninguém para avaliar a possibilidade de que o pico de todo o brilho que buscamos esteja concentrado numa vida dedicada aos outros. O sol brilha desde que nascemos e a vida na Terra subsiste no equilíbrio da energia, e quase toda a energia da Terra provém do sol. E mesmo assim, a maioria de nós nunca parou para observá-lo e ele continua a brilhar. A natureza é um verdadeiro exemplo de altruísmo. E pelos cálculos astronômicos, ele vai brilhar por pelo menos 10 bilhões de anos. Para seres mortais, isso é eternidade. Eu espero que vocês concordem comigo, porque eu realmente acredito que nossa estrela é digna de aplauso. Mas se vocês ainda não concordem, por favor, fiquem até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que alguma coisa poderá mudar. Meu nome é Tanda Quanto, vocês estão no canal Prodice. Aplausos para nossa estrela e nosso tempo. Vamos conversar sobre isso? Carl Sagan, fazendo a introdução do livro Uma Breve História do Tempo de Stephen Hawking, escreveu: vivemos nosso cotidiano sem entendermos quase nada do mundo. Refletimos pouco sobre o mecanismo que gera a luz solar e torna a vida possível, sobre a gravidade que nos cola a uma Terra que de outro modo nos projetaria girando no espaço, ou sobre os átomos de que somos feitos, cuja estabilidade dependemos fundamentalmente. Essas declarações foram feitas no final do século XX, mas eu fico pensando quão verdadeiras ainda são nos nossos dias. Apesar de todo o avanço científico e tecnológico que coloca toda a informação a um clique de distância dos nossos dedos, quão ignorantes ainda somos com relação a assuntos tão fundamentais, a assuntos tão básicos. Mas vocês podem se empolgar hoje, porque nós vamos invadir a mitologia, revelar os segredos dos deuses e deixar o sol exposto. É claro, corremos o risco de ter uma águia comendo nosso cérebro eternamente, como aquele tipo que rouba o fogo dos deuses na mitologia grega. Mas o caminho do saber tem dessas coisas, suas manhãs de respostas fabulosas e suas noites intermináveis de questionamentos. Quem quiser trilhar terá que passar por esses picos, mas vamos para o que interessa. Sem o Sol, o sistema solar não existiria. Essa declaração é mais que óbvia, mas eu me atrevi a fazê-la para acentuar sua importância. Ela pode ser entendida de pelo menos duas maneiras. O sistema solar é solar por causa do Sol, então sem o Sol o sistema solar não existiria. Isso continua a ser óbvio, é apenas uma questão semântica, mas não se limita a isso, porque a ausência do Sol mudaria completamente o curso da história. A coesão do sistema não seria possível e todos os corpos que orbitam o Sol não se formariam. Só para vocês terem uma ideia do quanta influência gravitacional o Sol exerce sobre o sistema solar, o Sol tem 99% de toda a massa do sistema solar e só 1% é o resto de todos os corpos que orbitam em torno do Sol, desde planetas até asteroides. O sistema funciona como um todo, mas é bastante detalhista, então vamos olhar para o detalhe. Conhecemos o Sol por sua luz, e isso é verdade tanto para o leigo, que sabe que o Sol existe pelos raios de luz que atravessam sua janela pela manhã anunciando um novo e belo dia, quanto para o cientista renomado que pesquisa e enuncia as leis fundamentais do universo. Mas para que o Sol emita sua luz, é necessário que ele queime uma certa quantidade de matéria num processo que chamamos fusão nuclear. O Sol queima cerca de 4 milhões de toneladas em cada segundo, emitindo uma luminosidade na ordem de 10 expoente 26 watts. Mas os números ditos dessa forma podem não significar nada para vocês, por isso eu vou usar um efeito de comparação como exemplo para ver se alguma coisa muda. Imaginem, a Terra tem 8 bilhões de pessoas. Se cada uma dessas pessoas segurasse 1000 lâmpadas de 100 watts, dessas que acendem pra caramba, e também aquecem pra caramba, daquelas que ninguém quer ter no quarto, a menos que esteja treinando pro inferno, tá? Brincadeira essa parte. Se acendessem todas as lâmpadas de uma vez, isso seria só uma gota no oceano, se comparado com a luminosidade do Sol. Para representarmos a luminosidade do Sol em cada segundo, nós precisaríamos de pelo menos 600 bilhões de planetas. Isso mesmo, 600 bilhões de planetas, e cada um desses planetas com 8 bilhões de pessoas, e cada uma dessas pessoas com 1000 lâmpadas de 100 watts, e todas acendessem de uma vez. É claro que eu admito um erro na ordem de 10 expoente 6 watts, um erro na ordem dos milhões. Para a nossa imaginação isso é bastante luz, nunca vimos nada igual. Mas vamos mais devagar, afinal olhar diretamente para o Sol é perigoso, pode nos deixar cegos. Isaac Newton que nos conta. Imaginarmos o Sol como uma bola branca, iluminada e calminha é bem intuitivo, mas essa imagem da nossa cabeça não é do Sol. É decepcionante, eu sei, mas aqui vai uma imagem real do Sol. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui foi feita pela Solar Orbit, a sonda espacial da ESA, Agência Espacial Europeia. Na altura que foi feita, ela era a melhor imagem que nós tínhamos do Sol. Foi feita a 75 milhões de quilômetros de distância, no meio do caminho entre a Terra e o Sol. Mas aqui você tem uma segunda imagem que eu capturei de um vídeo publicado pela NASA. E vocês estão vendo aquele laço lá em cima, chamam-se loops magnéticos.
e um pontinho depois daquele laço representando a Terra. Só para vocês verem o tamanho da Terra se comparado com o Sol. Um laço magnético qualquer que sai do Sol é muito maior do que a Terra. Se caísse aqui, destruiria completamente a Terra. Mas como vocês viram, a imagem do Sol não se parece nada com aquilo que nosso senso comum nos ensina. Não é quietinha, não é uma bola branca. É super quente e muito grande. Mas já que estamos a falar de tamanho, me deixem aproveitar a deixa. Vou continuar com ele. O raio do Sol é 110 vezes maior do que a Terra. Isso caberia umas 1 milhão de terras dentro do Sol. Sua massa é 330 mil vezes mais grande do que a Terra. Mas é uma coisa bem curiosa. A densidade da Terra é ligeiramente maior do que a do Sol. Só estranho, é normal. Mas como o Sol com toda essa massa pode ser menos denso do que a Terra? Antes de qualquer coisa, me deixem introduzir de modo bem leigo essa ideia de densidade. A densidade é a forma como a massa se distribui no espaço, de modo que se seguramos uma massa muito grande e colocarmos num espaço pequeno, nós o tornamos bastante denso. E se aumentarmos o espaço, nós diminuímos sua densidade, de modo que a densidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao espaço. Ou seja, nós estamos falando que ela aumenta com a massa e diminui com o aumentar do espaço. Esse é o sentido de direita inversamente proporcional. Mas há mais uma coisa e vocês precisam concordar comigo nisso. A própria matéria e o estado da matéria também são muito importantes nesses casos. Um exemplo simples seria o da água. Nós podemos encontrá-lo em 3 estados, mas quando nós olhamos a água no estado sólido, ele parece ser mais denso do que no estado líquido. Mas essa visão é enganosa, porque o estado líquido é mais densa do que a sólida. Todos sabemos que a água atinge seu pico de densidade aos 4 graus Celsius, tanto é que não se formam gelo no fundo dos oceanos ou dos lagos, e vocês devem ter lembrado essas imagens até de filmes. O que acontece é que a água atinge o seu pico de densidade aos 4 graus Celsius, e quando ele sai desse limite, ele começa a se tornar cada vez menos densa. E sabemos todos que para a água se solidificar, ela precisa atingir até 0 graus Celsius. E quando ela atinge a essa densidade, ela acaba subindo para cima. Por isso é que o gelo sempre se forma por cima dos lagos e dos oceanos e nunca por baixo. É basicamente isso que torna o Sol menos denso do que a Terra, o material do qual ele é feito. O Sol é formado por 3/4 de hidrogênio e 1 de hélio. Basicamente 75% de hidrogênio e cerca de 25% de hélio. Não exatamente nessa proporção, porque existem alguns resquícios, alguma porcentagem bem pequena de elementos e outros elementos mais pesados, como o oxigênio, o carbono e até mesmo o ferro. Mas se você é pecador, então se prepare, porque o inferno deve ser bem quente, porque não se compara nada com o Sol. O Sol tem cerca de 6.000 graus Celsius só na superfície, porque ele atinge temperaturas muito maiores no seu núcleo, cerca de 15 milhões de graus Celsius. Sabe o que é estranho? Na coroa ela chega a atingir a temperatura de 1 milhão de graus Celsius, a região que fica imediata à superfície, no caso a fotosfera. Nós temos um núcleo para o Sol, uma região radiativa, uma convectiva e finalmente uma fotosfera de onde os elétrons escapam e de onde a luz escapa para nós. Mas antes de chegar até nós, ele passa na coroa. E o estranho é exatamente isso. Como o Sol pode ser tão quente no núcleo e esfriar na superfície e depois mais à frente na coroa ter sua temperatura ainda mais alta. É por isso que temos mandado várias sondas para estudarmos cada um desses aspectos particulares do Sol. Sabemos muita coisa sobre o Sol, podemos falar muito a respeito dele, mas há muitas coisas que ainda desconhecemos. O Sol, semelhante à Terra, também tem seu período de rotação. Claro que não é uniforme como o da Terra, porque a rotação do Sol ela vai fazendo-se por partes, por causa do próprio estado da matéria que compõe o Sol. Ela é mais rápida a fazer a rotação nos polos do que no Equador, com uma diferença de aproximadamente 10 dias. Os polos fazem durante 25 ou 24 dias, e então o Equador faz isso durante 34 ou 35 dias. Como vocês veem, o universo todo está em movimento, mas a rotação do Sol, que fica claro isso, não é exatamente uniforme como é no caso da rotação da Terra. Eu quero terminar esse vídeo, mas não sem antes falar do estado da matéria do Sol. A matéria visível é feita de átomos, um núcleo com prótons e nêutrons, elétrons orbitando em torno do núcleo. A temperaturas baixas, os átomos tendem a se condensar, formando estruturas cada vez mais sólidas, de modo que se tocarmos, como se isso fosse possível, tocarmos um átomo, os outros vêm junto. A esse estado nós chamamos sólido, mas conforme nós vamos aumentando a temperatura, a coesão do sistema vai se tornando cada vez mais fraca. Os átomos já não estão tão fortemente ligados entre si, e esse é o caso dos líquidos. Mas se continuarmos aumentando a temperatura, eles se desligam mesmo, se movendo de modo independente. No caso, estamos falando do estado gasoso. Essa pode ser a história da água desde o gelo até o vapor. Esses são os 3 estados famosos da matéria, mas não são os únicos, porque a temperaturas da ordem do núcleo do Sol, os elétrons acabam saindo dos núcleos, acabam se desligando dos átomos e orbitarem livremente. A esse estado de matéria nós chamamos de plasma.
E se o Sol desaparecesse, estamos cansados de ouvir isso, nós notaríamos cerca de 8 minutos depois, que é o tempo que a luz demora para sair do Sol até a Terra. Como ensinou Einstein, não existe nada no universo, nenhuma mensagem que pode ser comunicada de modo mais rápido do que a luz. Então, o Sol demoraria 8 minutos porque é o tempo que a luz demora para sair do Sol até a Terra. Quer dizer que a Terra sairia de sua órbita depois de 8 minutos quando o Sol tiver desaparecido. Mas uma coisa estranha, o pessoal parece ser bastante perfeccionista. Quando exageram no negócio de e se o Sol mexesse só um pouquinho, só um pouquinho. A verdade é que o Sol não gira em um círculo perfeito. O Sol gira em uma elíptica, 147 milhões de quilômetros no periélio e 152 milhões de quilômetros no afélio, que é o lugar mais afastado do Sol. Acho que isso é bastante centímetros. Mas numa coisa nós precisamos concordar. A natureza é um verdadeiro milagre. E agora? Espero por você no próximo vídeo.